Billy Graham diz que o maior acontecimento da terra não foi o homem subir à lua, mas foi o Filho de Deus descer na terra. Você sabia que os pés de Jesus tocou essa terra? E agora o desejo de Jesus é que os pés dele continuem tocando essa terra através da minha e da sua vida. Então eu acredito no poder da igreja. Se fala muito hoje sobre uma palavra chamada mentoria, sim ou não? Alguém aqui está comigo? Se fala muito do poder que a igreja tem, mas se fala muito hoje sobre a palavra de mentoria, que vem do inglês de mentoring, que vem mentoria, que significa aconselhar, vários significados, mas um entre eles está aconselhar. E quando Jesus Cristo pisou na terra, o maior desejo de Jesus quando ele pisou na terra foi liberar destinos. Diga, liberar destinos. Diga, liberar destino. Quando Jesus Cristo pisou na terra, em todas as etapas, primeiro ele se encontra com uma mulher, e ele fala, olha, tu tens 5 maridos, e o que tu tem não é teu. Então ele libera o destino dela e diz, vai, e não peques mais. Ele encontra um cego na beira do caminho, e ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus cura ele, e diz, vai, pregue o evangelho. Então todas as pessoas que se encontrou com Jesus na caminhada, Jesus liberou um novo destino sobre elas. Diga, amém. Quando Jesus Cristo chamou os discípulos que todos nós conhecemos, e eu estou correndo, Mateus 4, 18 a 22, não precisa abrir. Andando Jesus na beira do mar da Galileia, Jesus encontrou alguns homens pescando. E ele olhou para esses homens e disse assim, olha, vocês são pescadores de peixe aí, ok? Então eu tenho uma chamada para ti maior. Eu tenho uma chamada para ti, para vocês, muito maior do que essa. A vida de vocês é cheirar peixe, mas eu tenho uma chamada superior de vocês. Eu quero fazer de vocês pescadores de homens. E a Bíblia diz que automaticamente aqueles homens largaram as redes, e Jesus foi ser o mentor deles. Então naquele momento, Jesus começou a mentorear eles. Só que, por que eu falei sobre essa palavra mentorear? Porque essa palavra mentorear tem um peso maior para os administradores. Essa palavra mentorear tem um peso maior na sociedade. Mas sabe o que os teus pastores fazem de domingo a domingo? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Sabe o que o teu pastor faz no dia a dia, no gabinete? Ele está mentoreando uma geração. Ele está discipulando uma geração. Ele está aconselhando uma geração. E sabe, eu creio no poder que a igreja tem sobre liberar destino. Todas as vezes que você olhar para a igreja do Senhor, eu sei que na igreja do Senhor, eu estou dentro, irmão. Eu trabalho na igreja, eu estou dentro da igreja. Eu sei dos problemas que a igreja tem. Eu sei da humanidade de cada pessoa da igreja, dos pastores. Mas sabe de uma coisa? Eu sei da força que o Espírito Santo derramou sobre homens e mulheres para cumprir o ID e para tocar todas as esferas da sociedade. Eu creio nesse Deus que chama homens para política, que chama homens para governo. Eu creio nesse Deus que chama homens médicos, sabe, profissionais, psicólogos, doutores. Eu creio nesse Deus. Mas sabe de uma coisa? Eu creio num Deus que pega aqueles que não são para confundir os que são. Então, quando Jesus
E o Herbert falou aqui mais cedo, todas as pessoas aqui, alguém falou sobre a história de Pedro que me antecedeu, e eu vou resumir. Um dia, esse homem se encontra com Cristo também lá no Mar da Galileia. Jesus muda a história dele, Jesus deu um encontro para ele, Jesus muda o destino de Pedro. Mas todos nós sabemos da história. Pedro nega Jesus. E a Bíblia diz que Pedro voltou a fazer o que ele fazia de costume, que era pegar peixes. E um dia, em João 20, 21, Jesus ressuscita, se encontra com Pedro novamente, e diz assim: Pedro, tu me amas? Todos nós conhecemos a história. Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama. E ele disse: sim, Senhor, tu sabes, sim, Senhor. Então ele disse: vai e apacenta as minhas ovelhas, vai e mentorie minhas ovelhas, vai e cuide das minhas ovelhas, vai e discipule as minhas ovelhas, vá e ensine. Esse Pedro, um dia tem um encontro, e está todo mundo, Jesus dá uma palavra dura, porque muitas pessoas estão atrás dele até hoje, por causa do pão e dos peixes, por causa dos milagres, por causa de uma palavra de direção. Então, ele chega e fala: olha, vocês estão me seguindo por causa da comida e da bebida, vocês não querem ir embora? Alguém lembra dessa história? Alguém lembra dessa história? Vocês não querem ir embora? Aí o Pedrão olha e diz: mestre, para onde nós vamos se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus olha para ele e diz: uau, Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, foi o Espírito. Através dessa palavra aí, através dessa revelação, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que você ligar será ligado, o que desligar será desligado. Então Deus deu poder para a igreja aqui na terra, para liberar o destino das pessoas. E sabe por que eu amo essa igreja, e a Igreja Nova Aliança? Porque ela libera destino de pessoas. Como o rapaz que pregou antes de mim aqui, que deu testemunho. Tiraram o relógio aí, me deixaram livre, foi? Coloca as fotos aqui, eu vou antecipar. Coloca as fotos para mim, Valber Brown. Tá aí? O que você olha na foto desses meninos aqui? Tem um que está por aí correndo. O Mailton, cadê o Mailton? Levanta a mão, está aí ainda. Estava tirando foto até ainda agora aqui. Esses rapazes aqui, o Rafael Costa. Um dia eu chego na sede e eu vejo eles falando, e eu digo assim: Rafael, aí eu vi alguém falando, podia fazer um café, né? Aí eu falei: vamos ali, Rafael, vamos ali. Levei ele na cozinha que tem lá na sede, e comecei a preparar o café para ele. Eu falei: não, eu não vou preparar o café para ti, eu vou te ensinar a fazer o café. E aí ensinei esse menino a fazer café. E esse rapaz chegou na igreja muito tímido, irmãos. Ele quando você vê o Valber, ele vê, até a roupa está igual a do Valber ali, ó. Esse rapaz aqui, para tirar um sorriso desse menino, era difícil. Falar era uma luta. E um dia eu estou na sede, e ele está lá, e eu olho para ele, e ele está na frente do computador, e eu pergunto para ele: Rafael, tu tem problema de visão, cara? Não foi o Espírito que me revelou, irmão, só olhar para ele. E eu cheguei para o Valber, que não é nem líder dele, porque ele é da rede de adolescentes.
Eu falei para ele, Valber, pega esse menino, leva no oculista, numa clínica e faz exame, porque ele tem problema de visão, e dá um óculos, vamos dar um óculos para ele. Alguém levanta, nós levanta e vamos dar um óculos, sabe por quê? Porque isso é mentoria, isso é igreja, isso é liberar destino. E se você vê os vídeos que esse meninozinho faz, sabe por quê? Porque a igreja liberou um destino sobre a vida deles. E muita gente fala mal da igreja, taca o pau na igreja, mas sabe de uma coisa? A igreja de Cristo é gloriosa. Não por causa desses telões aqui, irmão, mas sabe por quê? Porque quando a igreja se levanta, com vida na vida, tudo pode mudar a história de uma pessoa. A Johanna chegou na igreja, não sabia muita coisa, não mexia em nada. E ela começou a trabalhar como esse rapaz aqui, ó, de voluntário na igreja. Hoje é profissional e vive disso, sabe? Um dia eu fiz uma reunião com eles e disse assim, olha, o meu desejo é que através desse serviço que vocês prestam na igreja, vocês se tornem os melhores profissionais dessa cidade. E sabe de uma coisa? Isso está acontecendo hoje. Estão correndo atrás dos meninos da igreja para trabalhar nas empresas de marketing. O Nailton, tá aí, cadê ele? Eu vi ele tirando foto aí, ele tá lá no banheiro. Sai do banheiro, Nailton. O Nailton chegou muito tímido também. Casou tem mais ou menos uns 10 dias. Começou tirando fotografia na igreja, não foi, Valber? E hoje é profissional, está trabalhando numa agência de fotografia. O Anderson, muito tímido também. Chegou na igreja, tirando fotografia, tímido, para tirar um sorriso desse menino aí, tinha que fazer muita macacada. A mãe dele adoeceu com uma doença rara aí, está doente, nós estamos orando. Nenhum desses aí são meus discípulos, ok, irmãos? Mas são discípulos de Cristo, que a igreja está dando um destino para eles. Tem o Valber Brown que está ali naquela câmera ali, ó. Deu trabalho demais para Jesus, irmão. E deu trabalho demais também para o pastor Raimundo Nonato. Quando ele chegou na igreja, ele queria ser aquele rebelde sem causa. E eu chegava para o pastor Nonato e dizia, pastor, esse cara, ele fala mal da igreja, pastor. Esse cara, eu vou dar um murro nele, pastor. Daí, irmão, servir na igreja, lidera toda essa galera aí. Vai ser pastor em nome de Jesus, está com a esposa dele aqui, a Kelly. Sabe por quê? Porque a igreja é um lugar de liberar destino. Sabe, e a igreja tem esse poder para mudar todas as áreas, todas as esferas da sociedade. Então, quando você ouvir ou ver alguém falando da igreja, a igreja tem problema, irmão. Tem alguma casa aqui que não tem problema? Tem alguma casa aqui que não tem um tio conversador? Tem alguma casa aqui que não tem alguém da família, que quando bebe vira o cara mais conversador da família? Tem alguém aqui? Vai ter em nome de Jesus quando todos se converterem. Assim será também quando Cristo vier buscar a sua igreja com grande poder e glória. Ela será transformada. Até então, nós teremos que, sabe, estar resolvendo algumas coisas. Mas sabe de uma coisa que eu quero compartilhar para vocês hoje é sobre isso. Que a igreja de Cristo é poderosa. Que a igreja de Cristo tem um poder para liberar destinos. Sabe por quê? Porque eu sou prova de quando eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu participei de quase tudo que fizeram aqui no altar. Quando eu cheguei na igreja, eu quis cantar. Não, primeiro eu participei do grupo de dança. Eu e meu irmão vinha e eu dava um mortal aqui, ó. Eu acho que eu consigo dar de novo. Eu perdi 7 quilos, completei 8 essa semana. Eu acho que eu consigo dar um mortal de novo aqui, mas eu não vou dar não.
dançava, cantava, fazia coreografia, pantomima, só com as mãos. Fui para o ministério de louvor, irmão. Quando eu comecei a cantar no ministério de louvor, alguém chegou para mim e teve que me mentorear e disse: cara, esse não é o teu chamado. E eu disse: mataram o meu sonho, aleluia. Eu não vou mais pisar na igreja, porque o meu sonho era ser cantor e estar na MK, gravar um CD. Mas sabe de uma coisa? Eu lembrava que eu era um bom narrador de rodeio quando era do mundo. E um bom narrador de rodeio sabe contar história e sabe decorar frases e coisas. Então eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a decorar histórias da Bíblia. E eu comecei a pregar. O que eu quero dizer para vocês? E quando eu cheguei na igreja, eu não tinha destino. Muita gente sabe meu testemunho, eu não vou contar aqui para não demorar, para não perder meu tempo. Mas sabe de uma coisa? Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque homens me mentorearam. Homens que estavam ligados à igreja do Senhor Jesus Cristo. Sem desejo financeiro, sem desejo por fama, sem desejo por performance, mas com um desejo de cumprir o ID de Jesus. E sabe de uma coisa? Eu estou aqui hoje podendo falar do amor de Deus e do poder que essa igreja tem. Talvez você é de filho, você é de casais separados, talvez a sua história é totalmente conturbada, talvez a sua casa não é um lugar de paz, talvez a sua família não tem ninguém para te dar direção. Eu quero te dizer, filho, pastor, eu tenho 15 anos, 16 anos, eu digo isso para a juventude, em vez de tu estar procurando namorar agora, vem para a igreja, servir a igreja, gastar teus hormônios com a igreja. Tem trabalho aqui, não tem não, pastor Marcos Paulo, Bruno? Tem não? Tem muito. Cheguei um dia na igreja, eu fiz até uma história, e eu vejo o Valber: não, nós temos que trocar a iluminação da igreja. E eu falo assim: o cara cobrou 500 conto para subir aí. Aí eu falei assim: lá na igreja chega roupa de doação toda hora, né? Aqui também chega. E eu disse: pega uma roupa de doação aí para mim. E o Rafaelzinho estava do meu lado. E eu falei: eu vou te ensinar, Rafael, como é que ganha 500 reais da igreja do Senhor agora. E eu subi, troquei a iluminação toda, levei o Valber lá dentro e disse: estou te ensinando aqui, Valber. Quando tu tiver a tua igreja, tu não vai pagar 500 reais para subir num forro. Tu mesmo vai subir. Quando tu tiver mais velho, que tu não aguentar mais, tu vai liberar outro para fazer. Eu não falei para vocês que eu iria pregar, daqui a pouco vinha outro muito mais forte do que eu, ele chegou. Pode aplaudir. Eu lembrei, né, de João Batista, eu sou o pequenininho. Pode subir aqui, né? Olha aqui para mim, jovem, olha aqui para mim, adolescente, olha aqui para mim, pai e mãe. Um dia uma mulher chegou na igreja. Um dia um menino foi para o encontro da igreja. E esse menino voltou do encontro da igreja chapado no Espírito Santo. E ele começou chapado, ficar loucão. E aí ele começou a orar de madrugada.
E ele começou a orar de madrugada e falar em línguas. A mãe era tradicional, não entendia muita coisa. E um dia ela foi na igreja e ela disse: olha, eu não sei o que vocês fizeram com meu filho. Eu sei que o meu filho está em casa de madrugada e ele fala uma língua estranha. E ele começa a orar 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã. E esse negócio está errado. E ela falou muita coisa. E eu ouvi a conversa e vi a conversa. Depois de algum tempo, essa mesma mãe voltou na igreja, dizendo: eu queria algum pastor que fosse atender meu filho lá na Serec, porque ele está preso. Sabe qual foi a vontade que eu tive de falar para ela? A religião matou seu filho. A briga de Jesus nunca foi com os pecadores. A briga de Jesus sempre foi com os religiosos. E o pastor Ricardo sempre falava uma frase, que é melhor conter um fanático do que levantar um defunto. Então, jovem, moça, rapaz, adolescente, não caia na cilada do inimigo de dizer: eu vou dar um pulo lá fora. Eu estava falando isso esses dias. Que tem muita gente que diz assim: não, eu não tenho um testemunho poderoso para dar. Então eu preciso ir lá no mundo, provar de tudo para me voltar. E quando o pastor me chamar para ir para o encontro, eu tenho um testemunho poderoso. Você não precisa ir lá fora para ter um testemunho poderoso. Sabe qual é o maior testemunho que você pode dar? É que eu estava perdido e fui achado. Eu estava cego e agora os meus olhos veem o Cordeiro de Deus. Fique em pé. Então, a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, ela tem o poder para liberar destino, porque Jesus, quando veio à terra, liberou destinos. Pastores, líderes, olha aqui para mim. Vocês, através do poder de Deus, vocês têm poder para liberar destino de pessoas. Eu fiz um vídeo esses dias e vou terminar com esse vídeo na cabeça. Um dia nós estávamos inaugurando a igreja em Porto Franco. E eu tinha passado por uma tribulação muito grande. Porque quando eu me voltei para Jesus, eu estava mais perdido que cego em tiroteio, né? E aí eu tinha parado de estudar, eu tinha saído da escola, eu tinha feito muita coisa. E um dia, no meio dessa crise, meu coração queria viver do ministério, mas as pressões queriam que eu trabalhasse. E um amigo meu chegou para mim e disse assim: tem uma vaga do emprego para te acular. Aí eu falei: não, eu vou. Chegou nesse lugar, a pessoa olhou para mim e disse assim: tu acha que com esse currículo tu trabalha na minha empresa? Mas meu irmão, meu currículo era uma folha de chameque sem nada, só tinha o nome e o endereço. Mas sabe de uma coisa? Eu fui para casa, ajoelhei e comecei a orar. Abençoei aquela mulher. Eu poderia ter amaldiçoado ela com todas as esferas do dragão. Mas sabe de uma coisa? Eu poderia ter falado: Jesus, logo eu, o queridinho de Deus, o último niquito do pacote, a última Coca-Cola que tinha no deserto gelada.
Sabe de uma coisa? Eu fui de joelho e orei, abençoei aquela mulher. Nós fomos abrir a igreja em Porto Franco. O Gil, que hoje mora fora, esqueceu, o Ezra estava lá, esqueceu a fonte, não tinha como ligar som. Ligou uma caixinha lá. E eu lembro que o pastor Raimundo Nonato estava de um lado assim. E ele chegou para mim e disse: meu filho, ei, você tem uma palavra? Eu falei: tenho. Porque o homem tem que estar preparado a tempo e fora de tempo, né? Eu falei: tenho, pastor. Ele falou: pois vai lá e prega. E ele sempre, o jeito de ele me impulsionar, é que todas as vezes que nós estamos em um lugar, ele me abraça e diz: você nasceu para isso. Talvez aquele dia, daquela mulher, se ela tivesse me dado um emprego, eu não estaria hoje aqui pregando para vocês. Sabe de uma coisa? Eu comecei a pregar, fechei os olhos, pastor pentecostal, com os olhos fechados. Não era nem pastor não, irmão, era orelha. E comecei a pregar o evangelho. E o Espírito Santo falou: abre os olhos. E eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Abre os olhos. E eu falei: está amarrado em nome de Jesus. E quando Jesus falou para mim assim, a terceira vez: abre os olhos, aquela mulher estava no canto, com uma filha em lágrimas. E Jesus disse para mim assim: eu te chamei para isso. Eu te chamei. Aquele dia não precisou ninguém ungir minha cabeça, ninguém precisou derramar óleo sobre mim. Naquele dia eu tinha convicção que Deus tinha me chamado para o pastoreio. Sabe por quê? Porque a igreja liberou um destino sobre a minha vida. Homens mentorearam minha vida e o meu coração. E líder, pastor, se levante com esse tempo para liberar destino sobre a vida dos adolescentes, sobre a vida dos jovens, sobre a vida daqueles que chegaram até você. Sabe por quê? Porque tem muita gente cobrando muito caro para fazer isso. Mas o sangue do Cordeiro já nos deu livre acesso para fazer isso. Fecha os olhos.